tudo bem? Meu nome é Bruna Apro, falando diretamente do mundo na Lua, onde tudo pode acontecer. E antes de iniciar o vídeo de hoje, eu preciso que você se inscreva, curta e compartilhe se você já faz tudo isso. Muito obrigada e feliz 2024! Muita luz, muita paz, muito amor e muita conexão consigo mesmo. E espero também que vocês tenham conexão aí com quem compartilha um sentimento de amor e de amor romântico, tá bom? Outro recado que eu quero dar, se vocês precisarem de mentoria individual, eu faço mentoria individual. Se vocês precisarem de qualquer outro serviço, qualquer limpeza energética, porque eu sei que ficou oscilando bastante aí as questões energéticas, registros akáshicos, divórcio energético, cura energética, apometria. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, chama aqui embaixo no WhatsApp, tá bom? Então, vamos falar sobre o tema de hoje de chama gêmeas. Então, assim, eu quero falar hoje sobre a entrega e a fluidez da espiritualidade em relação a essa entrega, né? A rendição, mas assim, quando a gente pensa na rendição, a gente pensa lá no meio da dinâmica, quando a gente percebe que a gente está numa dinâmica de chama gêmea, a gente começa a se render, o ego começa a se render ao autocuidado, ao amor próprio. Só que assim, não é quando a gente decide exatamente, agora eu decidi que eu estou me rendendo ao processo, que eu consigo me render ao meu processo individual e só utilizar do amor próprio. Não, são degrauzinhos que a gente vai utilizando. Degrauzinho por degrauzinho, a gente vai se amando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, descobrindo uma coisa aqui, outra ali, e a gente vai subindo esses degraus da evolução individual. E aí nós, nesse processo também de nos rendermos, né, ao nosso amor próprio, nós vamos nos rendendo à espiritualidade e acreditando cada vez mais nessa conexão, né, da nossa espiritualidade com os nossos mentores, com essa equipe maravilhosa que acompanha aí a gente nesse processo. E quanto mais nós nos conectamos conosco, mais nós nos conectamos com eles. E a partir do momento que nós nos conectamos com eles, eles vão levando a gente, como se estivesse levando no colo mesmo a gente nesse caminhar. Então, assim, por mais que às vezes o ego ele quer partir para um caminho com o livre-arbítrio dele, com as escolhas dele, os mentores vão, te apresentam o caminho da sua alma, mostra que esse é o caminho e você vai seguindo esse caminho. Então, quanto mais entrega, mais leveza. Quanto mais leveza, mais conexão consigo e com os mentores. E aí a gente vai fluindo aí nesse caminho da rendição, do amor incondicional por nós, né? Na descoberta de quem nós somos, nas limpezas emocionais e energéticas, né? Na reconstrução de si, né? Do novo si, né? Porque a gente estava caminhando pelo caminho egóico até agora, e agora a gente está caminhando mais por esse caminho da alma e aprendendo o equilíbrio, né, de viver aqui com o nosso ego e não deixar ele, né, dominar as situações, mas usufruir mais o caminhar da nossa alma, o nosso sentir, a nossa conexão consigo mesmo, que nos faz bem, que nos alimenta, né. E aí, quanto mais nós nos entregamos, como eu falei aí no começo, mais a espiritualidade vai nos mostrando que está realmente de fato conosco, que realmente ela está nos amparando, né? E aí a gente começa a perceber que as pecinhas vão se encaixando. E cada vez que você vai caminhando, as pecinhas elas vão se encaixando, pecinha por pecinha, coisinha por coisinha. Então, assim, eu quero dizer uma coisa: no começo da dinâmica, quando a gente se encontra pessoalmente a primeira vez, eu sei que tem muitas pessoas aqui que se encontraram antes de 2020, então tem umas jornadas um pouco mais compridas e até, enfim, decifrar, que era uma dinâmica de chama gêmea, demorou, né? Então, às vezes, teve o despertar para consciência espiritual e dinâmica só depois, né? Mas, assim, mesmo assim, você se encontra, né, com a pessoa, né, para aqueles que são mais novos, ou para aquela pessoa que despertou aí a consciência sobre o vínculo, né? Então, assim, quando você encontra, desperta todos esses sentimentos e aí vai aflorando toda essa questão mediúnica, toda essa questão sensível, toda essa questão de sentimentos, chega um momento que você tá lá conectado com essa pessoa, os dois egos, né, conectado, e aí chega o momento do afastamento, que cada um vai para o seu ladinho. Então, cada um caminha por um caminho, e aí, assim, a gente que está aqui consciente sabe que está seguindo um caminho da alma, e o que está inconsciente está seguindo esse caminho mais egóico, e tá tudo bem, porque é o processo e o caminhar deles ou delas.
E aí essa entrega, essa confiança na espiritualidade é isso, você vê essa distância, né? Os dois trilhando essas trilhas, né, diferentes. E aí, nessas trilhas que vocês estão fazendo, cada um está fazendo de uma forma completamente diferente, por isso que vocês não conseguem se unir, por conta da vivência oposta que vocês estão passando, mais a vibração, que também não está na mesma frequência, e aí vocês caminham em direções opostas. E nessa direção oposta que é o problema, que assim, se você não se rende a esse processo, você não consegue visualizar que lá na frente vocês vão se encontrar de novo, que na verdade só é uma curva grande que ambos estão dando para depois se unificar e se encontrar de novo e seguir, né, o fluxo aí do caminhar do que vocês acordaram, tá? Então, assim, esse momento é o momento de você acreditar apenas no invisível, na espiritualidade, nos mentores, em tudo que está sendo aí feito para que vocês caminhem, né, por esse caminhar. E eu sei que muitas vezes o ego duvida, muitas vezes o ego não quer continuar nesse caminhar e às vezes está lá no meio do caminhar e não quer continuar, porque é um caminhar que é sofrido, digamos assim, porque você não está vendo resultados aqui na matéria. Só que assim, o tempo todo a espiritualidade te conecta com locais, com pessoas, te mostra sincronicidades para te mostrar que isso tudo está acontecendo, só que tem um tempo diferente aqui na matéria. E aí é esse momento realmente de colocar a venda nos olhos e acreditar só no invisível. Então, quem já está nesse caminhar há um tempo sabe que acredita e segue e flui, que as coisas vão fluírem. E aí, assim, vai chegando um momento que vocês vão fazendo todas as liberações e aí aos poucos esse caminhar ele vai se encontrando de novo. Então aquela pessoa que tá lá inconsciente no caminho mais egóico tá se encontrando com você. E aí vai se encontrando e aí como que vocês se encontram novamente? A partir da vibração. Então o universo vai entender a sua vibração, não vai entender palavras, né? Não vai entender o que você fala, não, eu estou no amor incondicional. Não, ele vai entender se você está vibrando nesse amor incondicional, se você está vibrando nessa plenitude com você mesmo, para você conseguir magnetizar o outro de volta, porque é o que? Um casamento alquímico, é um casamento quântico, que nós vamos ser unidos aí, entrelaçados quanticamente com essa outra pessoa, só que ela só vai se unificar novamente com você quando você faz essas liberações aí espirituais e emocionais para você estar na vibração correta, para vocês conseguirem se encontrar fisicamente novamente nesta dimensão, não apenas nas dimensões superiores, mas aqui nessa dimensão vocês conseguirem ter esse encontro aí. Então lembra lá no começo que vocês se encontraram, vocês se unificaram, vocês deram essa volta? Então essa volta que vocês deram foram necessárias para os dois, e aí agora vocês se unem porque vocês estão em frequências parecidas, vibrações parecidas, e principalmente a pessoa que está consciente aqui, que está fazendo esse caminhar da alma, não tem mais apego, não tem desespero, não tem ciúmes, não tem sentimentos negativos em relação ao outro, né? Porque às vezes a gente espera demais do outro, que o outro nos nutra, que o outro nos supre, e a gente deposita todas as expectativas nessa pessoa que está inconsciente. E quando a gente limpa todas essas expectativas do campo mais o resto das outras coisas, a gente libera o espaço, a gente realmente pratica o desapego, porque o desapego, ele é um desapego de emoções, é um desapego vibracional de emoções negativas que não estão fazendo bem tanto para você quanto para o outro, e você precisa, vai chegar um momento que você vai precisar desapegar de tudo isso para você conseguir que as coisas fluam e vocês se unifiquem. E quando vocês se unificam, eu já falei em outros vídeos aqui, não sei se vocês já ouviram, mas eu já falei isso várias vezes. O fim é o começo. Lembra naquele começo que vocês se unificaram com aquela pessoa? Aí tem uma dobra de tempo que acontece exatamente a mesma coisa. Vocês vivenciam situações parecidas lá daquele começo, e aí essas situações parecidas elas são vivenciadas para o quê? Testar tanto você quanto a sua contraparte, para saber se realmente você desapegou de todos esses sentimentos, se você ressignificou muita coisa dentro de você, e se você vai continuar nesse amor incondicional por você, pela sua outra metade, pelo seu caminhar, pelo seu propósito,
ou se você vai seguir um caminho oposto, um caminho egóico. Então, assim, como eu falei, a vibração, ela vai se unir por vibração, e aí você vai ter essa oportunidade de testes tete a tete aí, frente a frente, novamente, com o seu espelho, para entender se você já está apto ou não a partir para uma pré-reunião e uma reunião, para você conseguir se unificar aí de uma forma incondicional e não de uma forma egóica, tá? Quando você chega nesse patamar de fazer essa trilha e se encontrar novamente, né, que você tem essa dobra de tempo que você se encontra novamente com essa pessoa, né, a gente tem que pensar o quê? A gente está vivendo várias linhas paralelas de tempo. Então, a gente está vivendo aqui o presente, mas ao mesmo tempo está acontecendo situações parecidas do passado e situações do futuro. E a gente meio que unifica nesse presente essa linha de tempo. E aí, por isso que acontecem essas situações similares do que aconteceu lá no começo da dinâmica, por conta da linha de tempo. E aí, quando você volta nessa linha de tempo, você tem a opção de você prosseguir conforme o seu ego ferido, o seu ego que naquele tempo lá, naquele espaço-tempo lá atrás, ele não reinava no amor incondicional, ele reinava apenas no processo egóico, óbvio que tinha os lances da alma, mas você tem a opção de você continuar com aquele papel ferido, ou você tem a opção de você virar a chave e fazer um movimento diferente para você conseguir materializar de uma forma diferente aí esse seu relacionamento de almas, por mais que seja aos poucos, tá? E aí eu quero dizer outras coisas também. Esse encontro, né, esse reencontro depois desse grande momento que vocês passaram, espaçados aqui na matéria, se você realmente tem fé, se você tem conexão com a espiritualidade, pode ser que a espiritualidade te traga vários insights e várias coisas para te mostrar que esse caminhar está perto, que isso vai acontecer. Pode te mostrar até como vai acontecer, quando vai acontecer. Obviamente que vai depender muito do nível da pessoa, né? Às vezes a pessoa ela não tem ainda maturidade para saber o que vai acontecer, por exemplo, daqui uma semana. E tá tudo bem, não tem problema, cada um vai receber as informações que pode para aquele momento presente. Mas tem pessoas que já recebem esse tipo de informação e tá tudo bem com esse tipo de informação. Pode até ter uma oscilação de ansiedade aí do ego, por ter esse tipo de informação, porque é uma informação muito pesada, né? E à frente aí do nosso tempo. Mas enfim, a pessoa ela tem maturidade para entender, para saber e para fazer, né, exatamente o movimento exato para que isso tudo ocorra, tá? E aí as pinceladas aí da espiritualidade, as coisas que a espiritualidade vão fazendo, que vai encaixando, como eu falei lá no começo do vídeo, pecinha por pecinha, gente, é tão magnífico porque assim, a gente acha, às vezes a gente se cobra porque às vezes a gente não fez determinada coisa, a gente acha que determinada coisa não tá no tempo certo. E aí, assim, se você for parar para analisar, às vezes, sei lá, que você não quis sair de casa em determinado dia, você não quis sair de casa porque você estava sendo guiado, porque esse não sair de casa vai gerar um movimento daqui uma semana, que esse movimento daqui uma semana vai contribuir no seu caminhar espiritual, que também vai contribuir na sua dinâmica de chama gêmea, porque aí você não ter saindo de casa, por exemplo, vai fazer um movimento que, sei lá, você daqui 15 dias você vai perceber que aquele movimento que você fez sentido para o que você está passando no momento presente, por exemplo, depois de 15 dias desse movimento. Então, assim, é tudo encaixado e cronometrado. E aí a gente às vezes quer controlar como, quando e onde vai ser, né? Por mais que às vezes a gente, como eu falei lá atrás, a gente pode receber sim essas informações, mas uma coisa é você receber da espiritualidade, outra coisa é você controlar como vai ser. E o ego, ele quer o quê? Controlar como vai ser, aonde. Ele quer se preparar para que esse momento aconteça, né? E aí as coisas vão fluindo da forma que precisa ser fluída, tá? E quando a gente cria essa leveza dentro da gente e a nossa vibração está mais leve, a gente é magnetizado para perto do outro. E aí a espiritualidade, né, os mentores que estão, por exemplo, comigo no meu caminhar e com o meu gêmeo no caminhar dele,
faz de tudo para que esse encontro aconteça fisicamente. Só que a chama que está consciente, ela precisa trabalhar muito a sua intuição, a sua mediunidade, para que ela saiba ir de encontro por esses movimentos. Porque se ela não trabalha a intuição, se ela não trabalha outros processos, né, mediúnicos aí, ela vai estar recebendo essas informações e ela vai estar num processo mais egóico de tipo, ah não, eu tô recebendo essa intuição, mas isso, imagina, isso não vai acontecer, isso é coisa da minha cabeça, isso não tem cabimento, né? Porque eu tô afastada, sei lá, do meu gêmeo faz tempo, então isso não vai acontecer. Só que quando você vai se entregando aos processos, você vai entendendo que sim, isso é um movimento que tá acontecendo, porque você já fez bastante liberações. Óbvio que eu tô falando de pessoas que estão mais avançadas no processo, tá, gente? Eu não tô falando pra quem tá mais no início. Olha, falei 16 minutos, me deu tosse. Mas enfim, quem tá mais avançado no processo vai sentindo esse processo mais intuitivo, vai recebendo essas informações da espiritualidade aí e vai vendo esses encaixinzinhos aí da espiritualidade. Então, assim, nada é por acaso, tudo é extremamente guiado, cada não que você recebe, cada dor que você recebe, cada reencontro que acontece, ou reencontro mesmo, né? Preparando vocês para uma pré-reunião, tudo isso acontece porque tá acordado e tudo tem que fluir exatamente dessa forma, tá? Então só confie, porque a espiritualidade é top, top, top. Eu espero um dia aí contar grande parte das minhas histórias aí para vocês entenderem o quanto a espiritualidade é top em pequenas coisinhas assim do dia a dia, mas eu acho que vocês também, né, se vocês puderem colocar aqui nos comentários, né, as pequenas coisinhas aí do dia a dia, o quanto que a espiritualidade está com vocês, né, está cuidando, está ajudando aí vocês no caminhar, né? E se tiver histórias grandes aí também de dinâmica, pode contar aí também nos comentários. E como eu falei, um dia espero contar as minhas histórias também grandes aí nos vídeos, né? Sobre as bênçãos aí que a espiritualidade está me proporcionando aí na dinâmica. Então, é só acreditar, é só confiar que as coisas vão fluir, as coisas vão caminhar. Mas tudo tem o seu momento certo. Não adianta a gente olhar para um caminho e falar assim, ah, eu quero agora, porque agora a gente precisa ficar junto, porque a união tem que materializar aqui na 3D, não sei o que, não sei o que lá. Não, tudo tem um processo, tudo tem um caminho, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua história, cada um tem o seu acordo também, tá? Mas confia na espiritualidade, faz todos os seus processos, lembrando que tanto a meditação quanto a oração são a conexão, né, com a fonte, a conexão com a sua espiritualidade, mas também precisa de ação. Então, vocês se conectam lá com a fonte, recebem energia, recebem intuições, recebem reflexões do que vai acontecer aqui na matéria, mas coloque ação também para que as coisas fluam, tanto no seu lado pessoal, quanto na sua caminhada de chama gêmea e quanto aí no seu propósito, tá bom? Então é isso, entrega que as coisas vão fluir, mas coloca ação aí nessa entrega, tá bom? É isso, gente. Beijo e até a próxima.